Bem, em primeiro lugar, importa dizer que o Governo transfere para as autarquias um conjunto de responsabilidades que as escolas hoje exercem bem. Pode haver questões com a ação social escolar, mas as questões que se colocam na área da ação social escolar são a falta de recursos da ação social escolar. Pode haver questões que se relacionam com os trabalhadores não docentes das escolas, mas a questão que se coloca é da falta de trabalhadores não docentes nas escolas. Pode haver questões com o funcionamento das cantinas das escolas e dos bares, dos refeitórios das escolas, mas as questões que se colocam-se apenas quando as cantinas, a gestão das cantinas, o funcionamento das cantinas foi contratualizado com empresas privadas, porque aquelas que continuam a ser geridas pelas próprias escolas funcionam bem e não é disso que os pais se queixam. Portanto, não há uma justificação, não há uma boa justificação para que a ação social escolar, trabalhadores não docentes das escolas, cantinas, aquisições de equipamentos e bens necessários ao funcionamento das escolas passem para a responsabilidade das autarquias, porque as escolas desempenham hoje esse papel bem. Não estamos a defender o modelo de gestão das escolas hoje, aliás é sabido que somos contra este modelo de gestão em vigor, mas o que dizemos é que na esmagadora maioria das escolas estas responsabilidades são bem exercidas pelas escolas e os problemas que possam existir resultam da falta de meios, resultam de orçamentos de Estado que há vários anos vêm cortando na fatia da educação e não de dificuldades de gestão das próprias escolas. Às vezes diz-se assim, mas as autarquias estão já muito calejadas, por exemplo, no processo de contratação pública. Pois, e as escolas também. As escolas, todos os anos, desenvolvem processos de contratação pública para poderem desempenhar um conjunto de tarefas no seu cotidiano. Nas refeições, na aquisição de materiais, um conjunto de coisas em que as escolas estão mais que treinadas, estão bem treinadas nos processos de aquisições, que são conhecidos muitos poucos casos que estejam a ser investigados aqui ou ali pelas autoridades judiciais nesses processos feitos pelas escolas. Já o mesmo não pode dizer-se a outros intervenientes na vida pública portuguesa, em que situações desse tipo acabam frequentemente na barra dos tribunais. A segunda razão, portanto, esta é a primeira razão porque nós somos contra este processo de transferência de competências para as autarquias. Uma segunda questão tem a ver com a proximidade com as comunidades educativas. Argumento ao Governo, até no preâmbulo do próprio decreto-lei, que isto criará uma situação de maior proximidade com as populações, de maior proximidade com as comunidades educativas. Ora, nada mais falso do que isto. Nada mais falso do que isto. Quem conhece as comunidades educativas, os alunos, as famílias, quem conhece as comunidades de mais perto são exatamente as escolas. São os órgãos das escolas e os professores das escolas, os trabalhadores não docentes das escolas, que conhecem as famílias e os seus problemas. Imagine-se um grande centro urbano, uma Câmara de um grande centro urbano, para não referirmos àquela em que estamos, imagine-se uma Câmara Municipal de Lisboa ou do Porto a conhecer todas as comunidades educativas. É claro que não conhece, mas as escolas conhecem. Portanto, esse argumento de que este processo de descentralização aproxima os decisores das populações é um falso argumento, aliás, usando uma palavra portuguesa que todos conhecemos, é uma aldrabice de todo o tamanho, porque quem conhece as comunidades são as escolas. Uma terceira questão é que a própria expressão de centralização é uma expressão falsa. Isto não corresponde a nenhum processo de descentralização. Isto, aliás, corresponde a um processo de recentralização, porque decisões que hoje são tomadas nas escolas
passam a ter, nesta estrutura do Ministério do Sistema Educativo, mais um patamar. Há um patamar de decisão numa outra coisa pequena que ainda continuará nas escolas. Há o patamar do Ministério da Educação, mas este decreto-lei cria no meio um outro patamar, ou seja, as escolas vão estar confrontadas com uma estrutura hierárquica, com 3 ou 4 sítios onde tem as câmaras, às DGEST, aos serviços regionais da DGEST, aos serviços centrais do Ministério. Isto é criar mais burocracia e mais um patamar no funcionamento das escolas. Por outro lado, o Mário dizia que a nossa alternativa é um outro modelo de gestão para as escolas, um modelo de gestão democrática e a construção da autonomia das escolas, pois é aí também que bate o ponto. É que o Ministério da Educação quer alijar para as autarquias responsabilidades que às vezes incomodam, com os protestos justos das populações, com os protestos justos dos pais, dos alunos, porque a cantina funciona mal, porque a ação social escolar não responde às necessidades das pessoas, dos alunos e das famílias, e há protestos justos. O que podemos dizer é que às vezes, se calhar, até ainda deviam ser mais. E o Ministério da Educação quer passar esses protestos para cima das autarquias locais, para cima do poder local democrático. Mas há uma coisa que não faz. Há uma coisa de que não abre a mão. São os mais importantes planos de decisão no funcionamento das escolas, o Ministério da Educação não abre a mão deles. O decreto-lei não diz que mais alguém manda na constituição de turmas que não seja o próprio Ministério da Educação. Na organização de horários, na definição de apoios às crianças e jovens que deles necessitam nas escolas portuguesas. Estas 3 matérias que os académicos consideram as questões centrais na gestão e na organização de uma escola, desses o Ministério da Educação não abre mão. O Ministério da Educação quer continuar, a partir da 24 de julho, ao lado do cruzamento da Infante Santo com a 24 de julho, quer continuar a decidir como é que funciona cada escola. Mesmo que seja de Lisboa, que se decide como é que funciona uma escola em Valença do Minho ou em Vila Real de Santo António, e decide de forma uniforme, como se fossem todas iguais, como se as comunidades educativas tivessem todos os mesmos problemas, as mesmas necessidades, o mesmo tipo de vida. E não têm, mas o Ministério da Educação disso não abre mão. Disso não abre mão. E, portanto, este é um processo que retira às escolas poderes de decisão em matérias que as escolas estão a funcionar, a decidir bem, têm condições para decidir. É um processo que não descentraliza coisa nenhuma, cria mais um patamar na estrutura do Ministério do funcionamento do sistema educativo. É um processo em que o Ministério da Educação não abdica dos principais poderes que tem no funcionamento das escolas. Transferir para as autarquias esta matéria da educação significa pôr a vida das escolas, a vida dos alunos, a vida das comunidades educativas ao sabor das pequenas opções locais em matéria de educação. Este Presidente de Câmara ou aquele é muito sensível às questões da educação. Aí teremos provavelmente uma melhor intervenção do que noutros em que a sensibilidade para as questões de educação é nula ou fraca. E, simultaneamente, é colocar a educação dependente das condições financeiras de cada autarquia. Ou seja, nós vamos ter escolas no país, as escolas do país, dependentes do que possa ser ou não ser o orçamento deste município, daquele e de um outro. E se neste ou naquele município os problemas orçamentais não se colocam, na região centro, que é onde estamos, no norte, no Alentejo, num conjunto largo de regiões do país, essa questão do financiamento das autarquias é determinante. E numa altura em que as autarquias dizem que estão numa situação de subfinanciamento, porque o Governo não cumpre a lei de financiamento do poder local, porque corta substantivamente
sucessivamente nas verbas para as autarquias locais. Isso fará depender as escolas do dinheiro que têm ou não têm, dito de uma forma mais simples, do dinheiro que tem ou não tem esta autarquia. Isso não pode ser assim. A educação é uma questão nacional, tal como a saúde ou a segurança pública. Há um conjunto de matérias que têm que ser, que são uma questão nacional e do Estado Central devem depender. É o caso da educação. Mas há um ou outro aspecto em que as câmaras podem ter mais responsabilidades. Talvez sim, não há nenhum problema nisso. Que não seja necessário para reparar uma porta, ir bater à porta de uma estrutura qualquer do Ministério da Educação. Talvez que o Ministério da Educação agilize isso com as autarquias e que torne mais fácil um conjunto de procedimentos nas escolas. Mas não estes que constam do Decreto-Lei 21 de 2019. É por isso que apelamos a todos, professores, trabalhadores não docentes das escolas, trabalhadores das autarquias e aos portugueses em geral, como disse o Mário Nogueira, a única condição é terem mais de 18 anos, que subscrevam a petição contra a municipalização da educação pela construção da autonomia das escolas.